Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Emaús Podcast. Aqui do meu lado, minha digníssima companheira. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui muito felizes recebendo essas duas convidadas maravilhosas. Topzera, hein? E a gente vai apresentá-las agora para vocês. Aqui na minha frente está a Liza e aqui a Kellen. E elas são nossas amigas e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto assim muito importante. Meninas, a gente está muito feliz de receber vocês. Sejam muito bem-vindas a esse episódio. Obrigada, o prazer é nosso, né, Kelly? Com certeza. Estarmos é uma aqui honra hoje estar aqui com vocês. para fazer esse bate-papo. Nossa, Estamos aí. E, bom. sem enrolar muito, Qual vamos é o lá. assunto? Vamos revelar o assunto de hoje. Vamos falar sobre... assédio sexual, assédio moral, assédio que eu descobri que existem vários assédios que, na verdade, eu não fazia ideia que existia. E eu sei que pode ser a dúvida de muitas pessoas. E então, por isso, a gente convidou as meninas pra gente vir conversar um pouquinho sobre isso, porque é algo muito importante. Que muitas vezes muitas pessoas passam por situações, né, no dia a dia e nem sabem o que se caracteriza, não sabem identificar, né, o que é o que. O que está acontecendo. Então, por isso, eu acho que é muito válido a gente conversar sobre isso hoje. E aí, as meninas têm um pouquinho mais de experiência, que as meninas trabalham e podem falar um pouquinho. A Liza trabalha um pouco nessa área também, né, Liza, de assistência social. Isso, aqui eu tô atuando na política da saúde, a colega tá na política da assistência, né, Isso. Kelly? Nesse momento, eu estou na proteção básica da Secretaria de Assistência Social aqui de Nova Biratã. Yes. E a Liza trabalha na parte mais da saúde, né? Isso. Acaba, assim, pelo que a Liza estava me explicando um pouquinho, recebe as pessoas, na parte da saúde acaba fazendo mais encaminhamento, né? Sim, a gente faz o acolhimento, né, desse usuário e encaminha para a rede, identifica a demanda, por isso que a gente sempre trabalha em conjunto, né, Kelly? Sim. Com os demais departamentos também. Legal. A assistência social, assim como a saúde, tem a prevenção, tem os níveis, né, da política, a assistência também é dividida, né? E a proteção básica, tem a gestão, que é a parte administrativa, a proteção básica, que é onde eu atuo, que é a prevenção de situações de violação de direito, e aí tem a proteção especial, que atua já quando o direito foi violado, né? Uhum. E aqui em Ubiratã a gente tem todos esses serviços e a gente trabalha em parceria mesmo. Sim. Na proteção básica a gente identifica, né, porque a gente está dentro da casa das pessoas, atende, assim como a Liza lá na saúde, é o primeiro contato e depois a gente faz os encaminhamentos de acordo com a necessidade. Isso aí. São várias áreas, né? Sim. Fala um pouquinho, Liza, como que funciona a sua rotina diária aí. E você é nova aqui na cidade também, né? Sim. Entre aspas, assim. Isso. Em julho, faço 3 anos aqui de Nova Biratã. Atuei anteriormente na cidade interior, atuava na política de assistência, assim como a Kelly, que atua aqui no CRAS, né? Lá eu trabalhava no CRAS. E aqui eu peguei esse desafio, tô atuando na saúde em parceria aí com os demais departamentos aí. A gente, como eu havia dito, a gente faz a acolhida, né, de início, identifica certinho qual setor, para onde nós devemos fazer esse encaminhamento e passa para o serviço de rede. Uhum. E é isso. Certo. Eu acho que dá pra gente já tentar entrar nesses assuntos, assim, de tentar explicar um pouquinho para as pessoas o que se caracteriza, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, assédio, eles têm um leque muito grande sobre esse assunto, né? E aí eu queria que vocês dessem, falassem um pouquinho, uma introdução, assim, geral, sobre o que seria, como a gente poderia identificar algumas... Se você quiser falar, Kellen, algo assim, mais abrangente, eu não sei formular aqui ainda direito. Então, quando você falou, vamos falar sobre assédio, né? Primeira coisa que eu falei, mas é assédio ou assédio sexual, assédio moral? Porque existem vários tipos de assédio, os mais comuns, né? Os mais frequentes são o assédio moral, o assédio sexual e o assédio psicológico, né? E aí, a gente, lá no nosso trabalho, a gente acaba recebendo demandas.
A mais comum que as pessoas conseguem identificar, mesmo que com mais dificuldade, é o assédio sexual. É o que mais aparece. Embora, por exemplo, o assédio moral é muito comum, mas as pessoas nem têm conhecimento identificar de que isso, né? isso é um crime, que é uma violação, né? E que a pessoa tem direitos. E ele acontece normalmente por um superior, né? Porque é no ambiente de trabalho. E aí é difícil a pessoa se posicionar porque depende do emprego, porque precisa que outras pessoas talvez comprovem aquilo, e aí o outro não quer se comprometer porque não quer pôr o emprego dele também em risco. Então, vira uma bola de neve. Isso. E aí é um comportamento que vai se repetindo, né? Quando ninguém se posiciona, a coisa vai só piorando. Acaba deixando acontecer e... Sim. Nossa. E acontece muito isso no trabalho, né? Muito. Muito, por causa da dependência financeira mesmo, de que todo mundo tem que Muitas honrar. vezes a gente tem pessoas, né, que acaba se submetendo, né, pela necessidade. E a gente fica enquanto profissionais daí, numa situação muito delicada às vezes, porque a gente presencia, a gente ouve relatos, né? E aí a gente tem que orientar a pessoa e muitas vezes a gente percebe que a pessoa está sofrendo aquela violação, mas ela mesma não consegue identificar que aquilo é uma violação. E aí precisa de um trabalho, porque você também não fala de uma vez. Você tem que fazer com que a pessoa perceba. E às vezes, por si só, ela, por mais que ela identifique, ela não consegue romper. Isso. Né? Romper aquele ciclo, né, de violência. Sim. Caraca, hein? É uma área muito difícil, delicada, né? E muitas vezes também, quando é violência... assim, o parceiro, né, tipo de vida, eu acho que entra ainda mais a parte sentimental. O emocional. A dependência emocional, às vezes, é muito grande. Aí a gente percebe que, pensando na questão da violência, né, porque o assédio psicológico é uma violência, né, e quando ele acontece dentro de um relacionamento, a gente tem a dependência emocional e a dependência econômica. A financeira, sim, que faz sim. com que muitas vezes a pessoa não rompa aquele relacionamento, porque ela pensa, mas quem que vai pagar a conta? Quem vai pagar o aluguel? Eu não vou dar conta sozinho. E de repente tem a questão dos dependentes, né? Filhos menores. Ou por conta dos filhos. É onde o nosso trabalho, né, enquanto rede, é muito importante, né? Porque daí, de repente, identifica... vamos colocar, por exemplo, essa questão da necessidade financeira. Identifica o que a proteção básica pode fazer por isso. Qual que é o benefício que pode estar oferecendo, né? Sim. Para estar garantindo esse direito. Daí já entra uma orientação para tentar ajudar. Nossa, Por isso que as políticas públicas são voltadas para isso, são muito importantes. Sim. É um tema que é necessário ser trabalhado. Sim. E aí, falando da minha área específica, né, a grande dificuldade é porque é como se só fosse dinheiro, né, para assistência, porque tudo custa dinheiro. E as pessoas não veem retorno, porque a gente não pode colocar o nome da pessoa, não pode ficar divulgando. Sim. Né? A gente não tem como numerar, a gente pode até fazer uma estatística do número de pessoas que sofreram algum tipo de violência. Mas a gente não tem como tirar foto, expor isso, porque é uma questão ética. Sim. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas vocês não fazem nada. Né? Porque a gente não fica tirando foto e postando né, de cada atendimento. Há pouco, né, antes de começar, nós estávamos debatendo exatamente sobre essa questão, né, desse trabalho de formiguinha, mas tão necessário, né? Tão necessário. Tão necessário. É a questão do empoderamento. Sim, né? Sim. Saber que é muito importante, mas que talvez não seja tão reconhecido como poderia, né? Tipo, às vezes não tem tanta visibilidade, né? A gente estava esses dias conversando, eu e a Rosana, psicóloga, que é minha companheira de trabalho hoje, né? Que na assistência, assim como na saúde, existe a alta. E a gente tem alta social. Mas é muito difícil a gente conseguir encerrar, né, um prontuário ali de um atendimento, de uma família acompanhada, porque tem um período de acompanhamento, e dizer, olha, essa família está de alta social, ela rompeu todos os ciclos, né, de vulnerabilidade que ela estava inserida. Mas quando isso acontece, gargalo, né, a coisa mais incrível para a gente, né? Poder ver uma família que dependia de vários benefícios para sobreviver, que viviam situações, às vezes, de violência, às vezes vulnerabilidades são várias, né? E aí você consegue dizer, olha, hoje essa família tem autonomia de continuar sozinha, né? Porque ela rompeu esses ciclos.
Deve ser E legal, isso é hein? muito legal. Gratificante. Sim. Caraca, muito importante. E, gente, eu queria contar para os nossos telespectadores, não sei nem se é assim que fala. Eu acho que eu dei uma enrolada aqui. Mas que a ideia desse assunto foi de uma pessoa que assiste o podcast. Verdade. E falou que... Eu vou até citar o nome aqui, porque eu conversei com ela hoje e ela falou que poderia. A Cleide, que é aqui da cidade, que ela assistiu nossos episódios do podcast. E ela falou, Paty, eu acho que esse assunto seria um assunto muito, muito válido, né? Assim, pra conversar. E aí ela conhece você. E aí ela também indicou, tipo, podia ser a Liza e tal. Aí eu, nossa, uma Kellen também, vambora, junto aqui. E é legal porque, tipo, é uma visibilidade para vocês que estão trabalhando, digamos, na área e também não consegue e não pode, digamos assim, divulgar o trabalho. Então é a forma da gente mostrar também que elas estão lá também, trabalhando e tem muitos resultados. E dizer também os caminhos para chegar em vocês e através de vocês ser direcionado, né? Acessar todos esses serviços, Isso, né? procurar que são ajuda oferecidos. e tudo mais. Sim. E aí também, pessoal, a gente tem o Instagram, né, do Emaús Podcast. Já segue lá também. Emaús Podcast. Vamos bombar aí, esse Instagram aí. Bora. E aí hoje à tarde eu postei lá e deixei uma caixinha de perguntas. E aí a gente recebeu algumas perguntas e aí vou ler com vocês algumas pra gente ir norteando e respondendo as perguntas pra gente ir conversando. Uma das primeiras perguntas aqui tá assim: existem alguns sinais de que a pessoa foi ou está sendo assediada, porém ela não fala sobre? Existe alguma coisa assim que a gente pode ficar atento para tentar identificar e ajudar essas pessoas que estão sofrendo algum tipo de assédio? Eu acredito que esse aqui voltaria mais pro assédio sexual, né? É assim, né? Assédio sexual. Então, tipo, o que a gente poderia tentar ficar mais atento para tentar ajudar? Então, você quer Bora. Vamos fazer nosso bate-bola aqui. Eu acho que isso vai depender também, é interessante, quem está perto, a família principalmente, né? Identificar, vai depender muito, essa reação vai depender muito, acredito, da faixa etária, né? Se nós estamos falando de uma criança, se nós estamos falando de um adulto, mas enquanto criança, enquanto adolescente, observar se está se mutilando, qual que é o comportamento dessa criança na escola, né? Mudou o comportamento, caiu o rendimento escolar. Tem que ficar atento a esses sinais, né? Muitos vai revelar isso de forma psicológica mesmo, no dia a dia, né? No comportamento. Outros já é físico, né, Kelly? Sim. Quando isso está mais agressivo, físico mesmo, mutilação, né? Nós temos aí adolescentes que acabam se mutilando. Isso tudo é um sofrimento psíquico. Né? Aí só queria fazer um parênteses, né? Que se for criança ou adolescente, ele até acho que uns 12 anos, se eu não me engano, o assédio já é considerado abuso, estupro, né? Estupro de vulnerável. Sim. Porque para ser estupro, quando se trata de crianças, não precisa haver consumação, de fato. Né? Qualquer carícia, mostrar imagens. Eu acredito que em outro momento vocês podem abordar esse tema específico, né? Sim. E aí... Que é amplo, né? Isso. Então, assim, para falando de lei, é considerado estupro de vulnerável, mesmo que não haja conjunção carnal, né? Porque as pessoas têm no imaginário que estupro é quando houve ato. Não. Passar a mão, falar palavras obscenas, mostrar imagens, vídeos, fazer algum ato na frente da criança. Inclusive os pais que dormem com criança no mesmo quarto e que têm relações sexuais, né? A criança está dormindo. Toda essa exposição, toda essa exposição é considerado crime, vai refletir em algum momento. Sim. Isso é muito sério. E eu acredito sério. que existem muitas famílias que não fazem ideia, né? Tipo, a gente compreende, né? A gente vive num momento difícil. Às vezes as famílias são numerosas, os espaços, né, são compartilhados, mas daí você tem que se adequar a isso, porque não tem como expor a criança. Porque criança acorda, fica quietinho, continua olhando, continua vendo. E vai despertar muito antes coisas que não deveriam. Vai perder a inocência. Por isso que já é considerado estupro, né? Porque as consequências psicológicas, elas vão vir. Sim.
E às vezes físicas, como a Laísa colocou, né? Seja isso, né, tão cedo, seja isso tardio, o que esse adolescente, o que esse adulto vai refletir, entendeu? Sim. Mas chega. Porque como eles estão ainda numa fase de desenvolvimento, né, de identidade, ainda isso pode afetar em tudo. Isso. Se tratando de crianças, a pergunta é sinais, né? A gente costuma dizer que qualquer mudança muito drástica no comportamento da criança, por exemplo, uma criança que é muito comunicativa, né? Que é uma criança que brinca, que conversa com todo mundo, de repente ela se retrai, ela começa a ficar tímida, ela se fecha. Isso, assim, é muito visível a mudança de comportamento. Então, não quer dizer que teve um abuso, mas pode estar ocorrendo. Por isso que a importância do responsável, né? Que às vezes não é a mãe e tal, mas do responsável. Ou o comportamento contrário, né? Porque assim como alguma criança que é comunicativa, de repente se fecha, uma criança que era tímida, né? De repente começa a ficar toda extrovertida, quer sentar no colo de todo mundo. Quando o comportamento muda muito, né? Assim, houve uma mudança de comportamento, então liga um sinal de alerta. Assim como pode se fechar, pode acontecer da criança se superar. Pode ter um comportamento já sexualizado muito cedo, né? Que fala, uai, por que essa criança tá porque às vezes você percebe. Forma, bastante né? detalhe, né? Isso. Ou o baixo desempenho escolar, de repente era uma criança que ia bem na escola e de repente não vai mais. Uma criança que chora muito, que volta a fazer, por exemplo, xixi na cama. Não fazia mais, faz um tempão, de repente começa, né? Algum sofrimento está acontecendo. Né? Então, assim, são vários sinais. A gente pede sempre que, no caso de dúvidas, procure um profissional, procure orientação, ou no Conselho Tutelar, ou com assistência social nos CRAS. Mas procure alguém, procure orientação, porque é melhor prevenir, realmente, do que remediar, como diz o ditado, né? Sempre. E tipo, já numa idade mais avançada seria já a fase adulta, olha, né? Daí já eu vou desconsiderar, difícil, né? O avançado, porque vai me considerar idoso. Não, mas quando é na idade adulta, também, né? A pessoa pode, dependendo do local onde ela está, de repente no trabalho, ela ia trabalhar muito feliz, né, Laísa? Sim, até e de repente do desempenho também lá no trabalho. De repente, né? Não quer mais ir, vai, chora. Então, assim, é difícil. Normalmente, quando é adulto, a não ser que seja alguém muito próximo, né? E a pessoa não consegue falar. Porque aí, quando é adulto, ela tem que conseguir identificar que isso é um assédio. Porque daí já vai diferenciar assédio de abuso na idade adulta. Na idade adulta, daí já teria essa diferença. Isso, porque o assédio são as palavras, né? Vulgares ou cantadas mesmo. É algo... Tudo que te traz constrangimento, né? Sim, sim. E aí eu acho que entra uma outra pergunta que tem aqui também, que a gente pode falar sobre isso, que é meio que tipo sobre limites. Que é em que momento uma brincadeira torna-se assédio? Eu acho que daí entra essa parte de a pessoa adulta, né, já se identificar, né? Tipo, isso aqui já passou do meu limite, isso já não tá certo. Uma brincadeira, uma fala, uma palavra, toque. O assédio sexual é quando alguém te causa constrangimento com finalidade de obter algum favorecimento sexual. Então, assim, o assédio sexual é a brincadeira, mas assim, sempre com... Já sexualizando. Já indo para essa área, né? É interessante também. Já, né? Tipo, que a gente tá falando aqui para, digamos, quem é o... digamos, não prejudicado, mas o que está a vítima identificar. Mas às vezes a pessoa também que está fazendo, pode ser que ela também não sabe que é um assédio. O agressor, no caso. Isso. Ele pode não saber dar um nomear. Nome de assédio. Isso. Mas ele quer alguma coisa em troca. E essa questão do limite também, é o limite, isso quer dizer. Não é não. Não é não. E aí, assim, aí a questão de quando diferenciar a brincadeira, porque de repente tem uma liberdade, né? E aí tá ali brincando e, de repente, essas brincadeiras começam a mudar de... A partir do momento que a atitude dessa pessoa, né, de outra, me incomodou, me constrangeu, já é considerado, né, Kelly? Porque como ela pontuou, não é não. E o assédio, ele pode acontecer, inclusive, hoje é muito comum, por meio de WhatsApp, redes sociais, né? Por exemplo, você aceitou uma solicitação de amizade ou seguiu alguém, né? A pessoa já acha que tem algum interesse e aí já começa a mandar mensagens, né, de cunho sexual ou que te constrangem.
é assédio também. Ou alguém que tem alguma relação de trabalho, um superior normalmente, né? E que mande mensagens já pensando em ter algum benefício, alguma vantagem, né, nessa área, também é assédio. Só uma pergunta dentro disso mesmo. É quando, tipo, se acontece uma situação dessa mesmo de rede social, a quem a pessoa pode recorrer? Vocês também, dessa pasta? Como que funcionaria mais ou menos? Vai depender do conteúdo, né? Porque a princípio, né, se for algo, uma piadinha, você bloqueia, exclui, Sim. Acabou, né? Mas se for algo insistente, mais sério, a polícia. Mais agressivo. Aí vai na polícia e registra um boletim de ocorrência, né? Até porque a gente vai para um outro caminho daí da violência contra a mulher, principalmente, que é essa questão dos crimes de internet, né? E aí tem as perseguições, tem pessoas que têm um comportamento que daí já passa, né? Porque você disse não, acabou. Mas certo. Tem pessoas que não entendem. Agora, quando é um superior, quando é algo, né, relacionado ao trabalho, aí a orientação é procurar se o seu superior que cometeu isso deve ter alguma outra pessoa, né? Um RH, ou uma ouvidoria normalmente, né? Ouvidoria. Ou pode procurar a gente também, claro, né? Tem Ministério Público, que tem canais... Tem várias formas de... Tem várias formas. Procura orientação, né? Na dúvida, procure orientação Procura sempre. o mais próximo e o do mais próximo vai direcionar. Mas, assim, para entender hoje, na realidade, assim, as portas de entrada para ter um acompanhamento, para ter um apoio, seria os CRAS, o Conselho Tutelar, tipo, em casos de menores, promotoria, como Ministério Público. São esses lugares. São os canais. Aí tem também uma equipe que é da Proteção Social Especial, né? Que fica no Poupa Tempo. Que também, que já atuam, no caso, quando houve violação de direito, elas atuam. Mas pode estar procurando, porque se já houve também, elas podem estar ajudando, auxiliando. Sim. Assim como os CRAS, né? E lá na saúde também tem uma assistente social, que é a Laisa, né? Que pode estar orientando também. Certo. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas. Vão dar várias perguntinhas. Deixa eu ler aqui. Uma das perguntas é: como se impor contra uma situação de assédio na rua, no trabalho e afins? Eu acho que isso seria a parte que a gente acabou de comentar também, né? Entraria na parte de denunciar. Os canais, aqui, né? E aqui é onde ela falou do trabalho, né? Tipo, seria na ouvidoria mesmo, no RH. E tipo, alguém que ela tem uma relação de confiança, né? Que essa pessoa tem uma relação de confiança. Aí eu vou reforçar novamente que tem os CRAS e aqui não tem CREAS, mas tem a proteção especial, né? Ali no Poupa Tempo. Porque a gente também entende que, como a gente está falando de relação de poder, né? E que essa pessoa procurar, por exemplo, o RH, ela, dependendo de quem é essa pessoa, ela pode ser mandada embora. Sim. A gente tem uma questão econômica, né? E aí, de repente, a pessoa depende desse trabalho. Então, ela pode estar procurando outros meios para estarem auxiliando. Né? Daí o medo porque aí se posicionar. Às vezes até política. E isso é muito também, característico do assédio, né? No ambiente de trabalho. De todos os tipos de assédio. Porque existe a relação do poder, né? De quem é... O assédio sempre acontece, né, vinculado a essa questão do superior. E aqui a pergunta fala sobre como se impor. Muitas vezes eu acredito assim que na hora que às vezes que acontece, as pessoas acabam não tendo muita reação, né? E aí talvez identifique isso depois. Não... A orientação é sempre não é não. Né? Então, assim, a princípio, te incomodou? Você pontua, se manifeste, né, dizendo que aquilo incomodou. Que acho que foi o Eliel que falou, né? E se a pessoa nem sabe que... Né? Porque, de repente, aquela outra pergunta era uma brincadeira. De repente, a pessoa não tem noção do constrangimento que está causando ao outro. A partir do momento que essa pessoa se posiciona... Agora, a partir do momento que ela se posiciona e o comportamento permaneceu, aí, né, realmente precisa de outros encaminhamentos. Que, tipo, a partir do momento que a vítima estabeleceu um limite... E se o agressor continuar, então ele já sabe que ele já está passando o limite
É porque acho que até então cabe o bom senso, né? Tipo, a boa fé. Sempre. A gente sempre espera, né? Que exista, mas... Embora às vezes não aconteça, mas sempre. Não. Parte desse pressuposto. Embora quase sempre não aconteça. É difícil, né? Meu Deus. Ai, gente. Chega a dar um aperto, assim. Porque é tenso, né? O assunto. É um assunto tenso. Tenso. E aqui mas tem que é necessário ser falado e trabalhado. Muito necessário, muito gente. O objetivo é exatamente esse, que as pessoas identifiquem, busquem ajuda, né? Sim. E saiam dessa redoma. Aqui ela fala, né, que tem uma pergunta que é assim, ó. Quem sofre assédio, muitas vezes tem medo de denunciar. Eu já li essa? Não. Acho que não, né? Não. Como apoiar para que a vítima denuncie? Complicado também. O medo acontece porque muitas vezes, a depender, né, desse tipo de abuso, diríamos assim, acontece com as pessoas conhecidas. É num ambiente familiar que muitas vezes isso acontece. Eu Daí acho o que, medo, isso sabe? é o pior, Quem que eu vou buscar ajuda, né? Se de repente, vamos colocar, se esse responsável familiar é o que está causando tudo isso. Eu acho que isso que muitas vezes as pessoas não conseguem meio que se sair. Porque a gente escuta falando e a gente nunca vai imaginar, né? A gente conversando sobre isso, que nunca vai acontecer com a gente e a gente imagina, tipo, que isso deve acontecer numa situação de uma pessoa desconhecida. Não. E na verdade, então, não é assim. Na verdade, as estatísticas diz que acontece, a maioria que acontece, a grande porcentagem é no ambiente familiar. Principalmente do abuso sexual, né? Sim, o abuso sexual o grande número é intrafamiliar, porque ele vai acontecer onde existe confiança. Nossa. Então é alguém de dentro de casa, é alguém, um vizinho, um compadre, o tio, o vô, o pai, o padrasto, o irmão. É sempre alguém muito próximo, né? A gente sempre se refere a homem porque é a grande maioria, mas também tem mulheres que cometem situações de abuso, né? E aí, normalmente, porque tem você confia de deixar o seu filho. Nossa. E na minha cabeça, assim, conversando é como se fosse algo assim, tipo, que seria pessoas distantes, né? A gente imagina, falando assim, nunca imagina que... E é onde não levanta essa desconfiança, né? E aí, de repente, essa insegurança da própria vítima de buscar ajuda, né? Daí a importância dessas pessoas que estão próximas tentar identificar isso, oferecer essa ajuda, né? Até estabelecer esse laço de confiança para que essa pessoa se abra e para que busque ajuda. Leva um tempo. E aí, assim, pensando em assédio, né? Principalmente assédio sexual, por exemplo, se estiver acontecendo dentro de casa, às vezes um companheiro ou um tio ou alguém que fique falando palavras, né, de obscenas e causando constrangimento, porque aí o assédio é isso, né? Então é difícil, né, de romper. Mas o principal é se impor, colocar um limite, buscar ajuda, porque se isso tá acontecendo, as coisas vão piorando, né? Então começa com palavras, vai até chegar ao fato realmente de acontecer um abuso mesmo. Os limites cada vez mais sendo extrapolados. Isso. Essa é a questão. O quanto antes se resolver. Porque o assédio se caracterizaria nisso, né? Tipo, de palavras. Seria o antes, o período antes de acontecer certamente um abuso. Quando a gente fala de assédio, a gente vai pensar sempre no ambiente de trabalho ou em relação de poder, né? A gente acaba misturando o assédio com o abuso. Sim. E aí o abuso, quando é o abuso sexual, ele pode ser só o abuso psicológico, né? O abuso pode ser o ato em si, e aí vem o assédio. Mas a gente acaba sempre voltando ao ambiente profissional, porque o assédio acontece sempre em relação de poder. Ele é mais estabelecido nisso, de uma relação de poder. Que pode acontecer dentro de casa mesmo, né? Tipo, alguém que tem uma hierarquia ali, que tem um controle dos demais. Nossa. Geralmente a idade a mais do que o outro. Não é só quem tem idade maior. Tem até uma pergunta, né? Relacionada a isso. Para ser considerado um assédio, o suposto assediador, ele tem que ser mais velho que a vítima?
Essa é a pergunta que tem aqui. Deve estar se referindo a assédio sexual, né? Nesse caso, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. São muitos detalhes que são... depende muito da situação, né? Exatamente. Vai depender muito do contexto, né? E tem uma questão assim, a gente até falou agora há pouco, né, Laísa? A questão cultural do machismo. Então, a gente tem assim... segura suas cabritas que meus bodes estão soltos. Nossa. Né? Isso é algo comum de se ouvir. Né? Quando você não tem filha... Que vai sendo multiplicado, né? Então, assim, vai se... como se estivesse dando autonomia, né? E dizendo para os meninos que eles podem ter esses comportamentos porque eles estão mostrando que são homens. E vai naturalizando. E vai naturalizando, né? Então, no ambiente escolar, por exemplo, as adolescentes sofrem muitas situações de assédio, de palavras, de piadas, né? E que não são... Ninguém fala cultural, que aquilo é um crime. Mas algo cultural, exatamente. Então, assim, quem é que acaba sendo o que está fora do normal? Quem não compactua, quem não está no meio. Né? Porque a maioria acha bonito, acha que é legal falar. As músicas em si, né? Nossa. Então, assim, são várias situações. Né? Muito. Gente. E aí tem uma outra questão que vem... dessa mesma questão do machismo, que, por exemplo, situações de assédio sexual, a gente já imagina um patrão assediando, né, a funcionária. Mas se o superior for uma mulher e ela estiver assediando um funcionário, também é assédio. Da mesma forma. Se tiver uma relação de hierarquia. Exatamente. Mas por que não aparecem tanto? Porque o homem se sente constrangido dele reclamar de estar sendo assediado, porque é uma questão cultural. Mesmo que aquele comportamento daquela mulher está causando sofrimento emocional para ele, constrangimento, mas eles não falam. Ele acha que é mais vantajoso. Ele acha que é vantagem contar para os amigos como se fosse legal, né? Do que relatar aquilo como uma violência. Porque já pensou no ambiente de trabalho, aí o colega fala, poxa, fui assediado, vou denunciar. Você tá acho recusando. Que tá arrasando, né? E aí, então... não é que não aconteça, porque ele é considerado assédio e um crime quando te causa dor, sofrimento, né? Quando aquele comportamento incomoda. Sim. E às vezes acontece. Mas aí, e a vergonha de socialmente, né, se impor diante disso? Porque é uma questão cultural. Nossa. Assim como os índices daí de abuso, né, sexual, a grande maioria das vítimas são meninas, né? Sim. Mas por quê? Não é que não acontece com meninos, acontece e muito. Mas para um menino chegar a dizer que ele foi abusado sexualmente, é difícil. Por quê? Porque para ele é uma questão de estar deixando de ser homem, né? Nossa. A masculinidade dele está sendo colocada em xeque. Muito mito atrás de tudo isso. Muitos mitos. E aí o constrangimento faz com que muitos homens, né? Muitos meninos que sofreram ou que têm sofrido situações de abuso não falem. Por quê? Porque daí ele, né, pode ter a masculinidade dele colocada em xeque por conta daquela violência que ele sofreu. E a gente está falando tipo de homem para mulher, mulher para homem. Às vezes também pode acontecer de um homem com outro homem, também. De uma mulher com outra mulher. É um tema muito abrangente, né? Sim. Muito. Aí a gente tem que pensar assim, como é que a gente vai identificar que é assédio? Nós já falamos no início. O comportamento do outro, da outra pessoa, independente do sexo, né, me causou constrangimento. Esse comportamento, essa fala, essas atitudes, elas são de cunho sexual, que é para trazer benefício ou vantagem sexual para o outro. Então, independente do sexo, é crime. Pode ser uma mulher com outra mulher, pode ser de um homem com outro homem, de um homem para a mulher ou de a mulher para o homem. O comum, o mais comum é de homem para mulher. Sim. Né? Mas não é que não aconteça nas outras situações também. E pensando assim também, essa questão do assédio dentro do ambiente familiar, tem muita questão de você é uma pessoa mais velha e você não pode responder. Você tem que obedecer e não retrucar, não ser mal criado. Os mais velhos. Não se posicionar. Então, esse comportamento, ele era mais comum, né, nas famílias mais tradicionais e mais antigas, em que existia muito isso, né? E aí, às vezes, as pessoas falam assim,
no meu tempo não acontecia isso, agora que o mundo está perdido. Acontecia, mas ia falar para quem? E se falasse, ainda tinha a questão de não acreditar, né? Então, assim, situações de abuso sempre ocorreram. Tanto que, se a gente parar lá pro tempo dos nossos avós, era comum casar meninas de 13 anos, 14 anos. Mas era comum. Não era visto como é hoje. Então, o que foi mudando não é era naturalizado. Era naturalizado. Era naturalizado. É muito... E às vezes a gente tem um olhar de que, nossa, essa geração, isso acontece agora. Mas não. Como a Kelly pontuou mesmo, é algo que já vinha, né, anteriormente. A questão é que bom que agora a gente consegue identificar com mais facilidade, né? Sim, mais recurso também, né? Sim. Eu acho que por mais que tá mais difundida. Por mais que ainda seja um tema que a gente ainda precisa conversar muito sobre, já consegue se falar mais e consegue romper muita coisa, né? Tem um número ainda que a gente sempre divulga, que é o Disque 100, que é um canal de denúncias, né, que pode ser feito denúncias anônimas, denúncias de violações de direito. Então, qualquer tipo. Pode ser violência contra o idoso, mulher, criança, qualquer tipo. E daí o atendente vai fazer o atendimento e aí vai direcionar para onde vai ser encaminhada essa denúncia. E aí a denúncia pode ser feita de forma anônima. Então, a gente sempre divulga, Disque 100. Disque 100. É um número fácil de gravar. Você compartilhou comigo que existe uma cartilha, existe toda algo assim, tipo, específico, falando sobre isso, né? De identificando quais são os tipos de abuso. Sim. Tem toda uma regulamentação, não sei se é assim que falaria, uma lei. Né? Existe. O que eu compartilhei com você é uma cartilha do Senado Federal, né, que fala sobre assédio sexual e assédio moral em ambientes de trabalho. Que então, é bem explicado, tem várias informações. Isso, para quem gosta de ler, que quer se informar, então nos canais do governo conseguiria. Tudo? Sim, eu até passei o link para a Patrícia para estar disponibilizando depois. A gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Provavelmente na internet deve ter muita informação sobre, né? Sim. E sobre tudo, né? Falando sobre, explicando sobre todos os tipos de abuso. Cada um. É interessante filtrar, na verdade, também, né? Essa questão das informações. Hoje, como tá muito de fácil acesso, então, verificar a fonte. Isso. A fonte é muito importante. É muito importante para ter essa segurança e ter certeza de que a informação que está chegando é uma informação segura, né, Kelly? Sim. Inclusive, vocês falando em cartilha aí, hoje também está bem mais fácil de trabalhar esse tema até na educação infantil, porque hoje nós temos aí várias cartilhas. Tem uma pergunta sobre isso, que fala assim, ó, e os adolescentes ou até mesmo crianças, como cuidar? A partir de que idade já podemos orientar? Eu acho que não tem uma idade específica, né, Kelly? Eu acho que isso vai depender muito da maturidade que o responsável familiar vai identificar e de que forma abordar. Porque, assim, de criança para criança existem, embora tenha a mesma idade, mas são desenvolvimentos diferentes. Então, é importante que esse responsável observe, verifique essa questão, entendeu? Mas recursos, hoje nós temos vários recursos, ainda bem que temos, né? Sim. Na pedagogia mesmo tem vários livros que trabalham esse tema de acordo com a faixa etária, isso de forma muito lúdica, isso pode ser trabalhado também durante o banho. O que as pessoas precisam entender? É um tema que precisa ser falado e trabalhado. Não esperar chegar, de repente, né, Kelly, isso numa fase adulta para estar trabalhando isso. Sim. Mas tem vários recursos. Pontuar de novo que nesse caso é abuso sexual e não assédio, eu acredito que nesse caso a pergunta seja referente a abuso sexual, né? Então, a gente diz sempre que a orientação é dar informação. A criança, né, ela precisa ser informada.
do que é aceitável correta, e do que não é, para que ela consiga identificar. E eu acho que precisa muito também a pessoa, igual a Laisa falou, tipo, a pessoa responsável pela criança desenvolver um vínculo de confiança, né? Confiança. Para que a criança entenda, a informação seja passada, de que ela não pode ser tocada, de que, né, outras pessoas não podem tocar. E a linguagem também, né? Não, tipo, eu já ouvi histórias de pais tentando ensinar, só que falando nomes que não é os nomes verdadeiros, sabe? Sim, então, é uma assim, outra orientação. Isso, tipo, acredito que tratar cada coisa com o seu nome correto. Os órgãos genitais têm que ser tratados com os nomes que eles têm mesmo, né? Sim, é pênis, é vagina. Isso. Porque a gente já ouviu relatos da professora, por exemplo, a criança dizer: professora, o meu tio mexeu na minha bolacha. Mas e daí? Aí ele pegou. Então tá. E depois, numa outra situação, a mãe vir falar que ela tá com um furúnculo, né, bem na bolacha. Como assim? E aí a professora entender que o que a criança estava falando, Nossa. mais de uma vez, era relacionado, porque a professora não tinha entendido que estava falando do órgão genital. E a gente tem um certo tabu de falar. Em relação a isso. Né? Mas a gente percebe, é constrangedor, mas faz parte do corpo humano. É isso que tem que ser entendido, né? São partes do corpo humano e que tem nomes. E aí, claro, você não vai ficar falando o tempo todo, né? Mas tem que ensinar como que se trata cada coisa. Sim. Eu tenho uma amiga muito, muito querida que eu amo, a Adriana, lá de Trivelato, com certeza vai assistir a gente. Um abraço para Adriana. Adriana Nogaroli, ela é a secretária de Assistência Social de Santa Rita do Trivelato, minha amiga do coração. Aqui, tá vendo, né? A gente é irmã em Cristo e amiga do coração. E ela orientando a filha, né? E não é segredo, ela conta para todo mundo. E ela falava muito: se fizer qualquer coisa e tal, você grita pedófilo, pedófilo. E ela estava no banco, um senhor passou a mão na cabeça da filha dela e falou: ai, que menina linda. E ela começou a gritar dentro do banco lá em Nova Mutum: pedófilo, pedófilo. Então, quase matou o senhor do coração, né? Mas porque a mãe falava tanto, né? Que assim, qualquer coisa que causava incômodo para ela, e ela era pequena, né? Nossa, né? Incomodou, foi a forma que ela nunca mais ele vai. Nunca mais vai tocar numa criança. Nossa, verdade. Né? E ele foi fazer um carinho assim, né? Ai, que menina linda. E passar a mão no cabelo. E a menina começou a gritar dentro do banco, né? Nossa. Então, a gente orienta. A gente ri, acha engraçado, né? Mas não estava errado, né? Sim. Então, quer dizer que as orientações que a mãe deu... da forma, né? Foi válida, né? Hoje a Maria Júlia é uma moça linda. Mas, né, quando era criança, foi muito bem orientada pela mãe, né? E aí teve essa situação. O senhor que passou constrangimento. Ela jamais. Vai levar isso pro túmulo. Vai. Nossa. E acredito que tudo isso que a gente conversou vai partir de cada pessoa ter uma iniciativa e buscar informação e buscar querer sair disso mesmo. E pode. Eu ia falar que a gente está à disposição, né, Laisa? Sim, Tanto eu lá no CRAS do Jardim Vitória, quanto a Laisa ali na saúde, né? Assim como os demais profissionais da assistência que nós temos no município, tem o CRAS 1 também, que atende a comunidade rural. Então, as meninas vão até o interior, vão até as casas, né? A Laisa falou do trabalho dela, eu não falei do meu, Eliel. Pode falar. Então, como eu disse, eu atuo hoje na proteção social básica, né? No CRAS. O que é a proteção social básica? É a prevenção. A gente estabelece os vínculos com as famílias, a gente vai até as casas, a gente visita. A gente já foi questionado assim: vocês fazem um monte de pergunta, é para ver se a gente pode receber uma cesta básica ou não? Não, a gente faz um monte de pergunta para poder conhecer a família. E aí a gente vai traçar metas, né, meios de tentar fazer com que aquela família supere a situação de vulnerabilidade dela. Então... Na verdade, as perguntas que às vezes acham que são incômodo é para tentar ajudar. A gente tem que entender. Um planejamento para. A gente precisa entender aquela dinâmica, né, familiar. A gente tem que entender também que nós vivemos num município que tem uma riqueza muito grande de culturas, né? A gente tem pessoas vindas de vários locais. E aí a gente tem que respeitar também as culturas e conseguir. A gente precisa estudar, entender como cada região vive, como falam, como se portam, porque de repente o que para mim
não é normal, da minha cultura, na dele é. Então, aí não é uma violação de direito, né? Sim. Mas tem outras situações que, de repente, são normalizadas de acordo com a cultura, mas que são violação de direito. Então, a gente tem que entender para se posicionar. Sim. Mas aí, como eu estava falando, eu estou aqui no CRAS Jardim Vitória, junto com a Rosana. Nós somos a equipe técnica do CRAS. Mas no outro CRAS, que é o CRAS 1, atende a zona rural, né, os assentamentos, as comunidades. Nós temos 2 equipes, uma que atende a Entre Rios, que é a Cecília e a Jéssica, e a outra que atende as demais comunidades, que é a Lara e a Silma. Então, a assistência social está presente em todo o território de Novo Biratã, inclusive até na aldeia. Nossa, Olha. que legal. Que bom. Acessível a todos em Sim. vários cantos. E é isso aí, galera. Como vocês mandaram suas perguntas, suas sugestões, a gente fez aqui. E a gente queria deixar a deixa para vocês, se vocês ficou com alguma dúvida, se vocês têm interesse em alguma área específica, as meninas já se colocaram à disposição. E se a gente puder também ajudar em alguma coisa, né? Às vezes não tem contato de alguém, precisar mandar mensagem no nosso direct, a gente pode estar passando o contato de alguém. Encaminhando, né? Se precisar, Ótimo. nós também ficamos à disposição. É isso Já aí, tá galera. Ajudando Continuem quem precisar. comentando e curtindo e manda esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, para divulgar os trabalhos das meninas também. E às vezes tem alguém que está precisando, às vezes está passando por uma situação e não sabe, e você identificou, manda o vídeo para ela, às vezes abre os olhos dela. O entendimento, né? E com certeza vai de ser grande ajuda. Nós descobrimos hoje que mês que vem é o mês que tem uma campanha, né? Sim, de combate ao 18, abuso, né? E exploração sexual de criança e adolescente. Dia 18 de maio. Então, gente, fica acompanhando aí, porque a gente vai ver se consegue trazer esse assunto específico, né? Sim. Sobre abuso e exploração contra crianças e adolescentes. Porque, como a gente estava falando com as meninas, é um assunto que abre muito leque. Ele tem muitos bracinhos, muitos na verdade, temas. nós pegamos uma pontinha, né, Kelly? Sim, a Tem gente ficou bastante coisa. perdido aqui no meio. Tentamos falar, porque as meninas sabem que o assunto é muito grande e a gente não tem tanta informação para conseguir puxar para um assunto só. Mas a gente quer, como as meninas informaram a gente dessa campanha que acontece no mês de maio, nós queremos nos programar para trazer esse assunto específico, né, sobre abusos contra criança e adolescente. Então, gente, fica atento quando a gente abrir a caixinha de perguntas. Se você tem alguma dúvida, manda sua dúvida. A gente não vai ler nomes aqui, você pode ficar tranquilo, tá bom? Vai mandando lá, vai participando com a gente. Isso aí. Quero agradecer a presença das nossas convidadas. A gente que por ter agradece, aceitado o nos colocamos convite. à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada por terem vindo, meninas. Foi um Muito prazer mesmo. estar aqui batendo papo com vocês. É agradável Prazer é esse nosso. bate-bola. Ah, muito bom. Topzera. Galera, se inscreve no canal, seguem aí Maus Podcast. Ativa o sininho para receber quando sai vídeo novo. Isso. Isso aí. Compartilha com os amigos. E é isso, gente. E até Muito o próximo obrigada. episódio. Tchau. Tchau. Até. Tchau. Tchau, tchau.